Justiça autoriza aumento nos pedágios da terceira ponte da Rodovia do Sol. O reajuste passa a valer na próxima segunda. Fim da interdição no Porto de Tubarão e a volta da preocupação com o pó preto. Para os moradores, a trégua dos últimos dias não foi suficiente para reduzir os impactos da poluição à saúde. Mulher reclama de pichação em muro e pode ter sido assassinada por esse motivo. Traficantes teriam se revoltado com a atitude da vítima. Perigo na praia. Caramujos africanos chegaram às areias da orla de Vila Velha. Eles podem transmitir um verme que causa meningite e fortes dores abdominais. Bandido vai às compras? Ele invadiu uma farmácia, furtou produtos de higiene pessoal, colocou num carrinho e foi embora. Polícia identifica agressores de comerciante no sul do estado. A vítima foi espancada depois de se recusar a vender bebida. Buraco e queda. O cadeirante que aparece nas imagens foi mais uma vítima das calçadas esburacadas em Vila Velha. De olho na estratégia criminosa, alguns catadores pegam caranguejo na andada e estocam para vender depois do período de proibição. Hoje, mais de 2.000 foram recolhidos. Nova vistoria e alguns problemas impediram os bombeiros de liberar o alvará para o Sambão do Povo. A última fiscalização é na sexta. E atenção, folião, os ingressos comprados nas lotéricas devem ser trocados por credenciais. Os detalhes já já. Olá, boa noite. Justiça autoriza aumento no pedágio da terceira ponte e da Rodovia do Sol em Guarapari. O anúncio sobre os reajustes foi feito na tarde de hoje pela Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo. Na decisão, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual acatou um pedido da concessionária Rodosol, que afirma que o valor do pedágio, cobrado hoje na terceira ponte, é inferior aos custos de manutenção. Os valores foram fixados em 2013 e, desde então, não tinham sido modificados. A Justiça também autorizou o reajuste das tarifas no pedágio da Praça do Sol, em Guarapari, também administrado pela Rodosol. Especificamente em relação à tarifa da terceira ponte, como o Poder Judiciário determina que a tarifa deve fazer face apenas ao custo de manutenção, significa que, ao fazer o cálculo, a agência vai considerar, por exemplo, todos os custos necessários para a manutenção da iluminação naquela via, todos os custos necessários também para a manutenção da estrutura de pilares da ponte, da estrutura subaquática, enfim, tudo que for necessário para garantir um serviço com segurança para o usuário e certamente um serviço com uma qualidade razoavelmente aceitável. Com relação à praça de pedágio localizada em Setiba, segundo os parâmetros determinados pelo Poder Judiciário, deverá ser aplicada a fórmula de reajuste prevista em contrato. A Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária, a ARCE, vai divulgar os novos valores nesta sexta-feira. A partir de segunda-feira, as taxas reajustadas começam a ser cobradas. O nosso planejamento é para que a gente dê uma resposta à sociedade até a próxima sexta-feira, uma resposta ao Poder Judiciário, demonstrando firmemente ao Poder Judiciário e à sociedade que a agência reguladora cumpre as decisões que lhes são apresentadas. Quem utiliza os serviços da Rodosol aguarda apreensivo o anúncio das novas tarifas. O que não se pode permitir é que seja um aumento desproporcional ao aumento salarial, porque aí esse percentual, por certo, vai prejudicar a vida de muitas pessoas que vivem de emprego. Quem vive com um carro a nível profissional, isso certamente fará a diferença. Mulher reclama de pichação no muro de casa, traficantes não gostam do comentário e ela acaba assassinada a tiros. Lidiane Barbosa Amaral, de 32 anos, foi executada com 9 tiros dentro da casa dela. Ela tinha perfurações em todo o corpo, até nas partes íntimas. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira aqui em Porto Canoa, na Serra. De acordo com as investigações da polícia, traficantes teriam pichado o muro da casa da vítima.
Ela não gostou e foi reclamar e teria sido morta por isso. A residência fica do lado de um beco. No muro, marcas de tinta encobrindo algumas palavras. Neste trecho, dá para identificar a frase "é o bicho". Nenhum suspeito do crime foi detido. As atividades no porto de Tubarão, em Vitória, voltaram ao normal. A emissão do pó preto até deu uma trégua nos últimos dias, mas não o suficiente para reduzir os impactos da poluição na saúde do capixaba. 5 dias de chuva e porto inativo. Era para estar tudo limpinho dentro de casa. Mas nem assim o pó preto some da vida dos capixabas. Ele está por todos os cantos. No fechamento, no aparador e nas paredes. Onde a roupa vai encostar, a máquina, o armarinho do lado, o tanque, a parede, tem que dar uma geralzinha, cada haste, passar um paninho. Qualidade de vida era o que essa arquiteta desejava ao voltar para Vitória depois de 32 anos em São Paulo. Mas ar puro ela não encontrou por aqui. Fiquei mais doente aqui do que lá. Lá eu tinha sinusite, bronquite, essas cisites todos alérgicos no inverno. Aqui é direto. Se os problemas respiratórios não dão trégua, os consultórios de pneumologia vivem lotados. Esse especialista, que atua na área há quase 50 anos, avalia que a procura por ajuda médica cresceu e muito na última década. O motivo? Poluição. Cada vez mais eu vejo um número maior de pacientes com rinites, com sinusites, com bronquite. Então, uma porção de gente que tem bronquite, está fazendo bronquite aguda, e que eu pergunto, você tem história na família? Não, não tenho. Você já teve asma? Não, não tenho. Quer dizer, a doença provocada pela poluição. As atividades relacionadas a carvão e minério de ferro dentro do porto de Tubarão foram suspensas na manhã da última quinta-feira. Uma decisão baseada no inquérito da Polícia Federal, que investiga os crimes ambientais provocados pela emissão de poluentes no mar e no ar da Grande Vitória. Cerca de 35 milhões de reais por dia é o que a empresa deixou de ganhar durante o período em que as atividades estiveram paralisadas. A interdição do Porto de Tubarão foi suspensa no início da noite de ontem. A decisão tomada pela Justiça tem como base o prejuízo oferecido à Vale, já que as instalações que estavam paralisadas são as únicas capazes de realizar a atividade exercida pela empresa. A partir de hoje, a Vale tem 60 dias para tomar providências com relação aos problemas identificados. De acordo com a decisão judicial, a empresa deverá tomar medidas práticas de contenção que reduzam ao mínimo a emissão de partículas de pó na atmosfera e resíduos despejados no mar de Vitória. A Vale também deve apresentar um relatório técnico ambiental detalhado sobre as medidas tomadas e os índices de despejamento e emissão verificados. Além disso, autoridades de fiscalização devem ter acesso irrestrito às instalações do porto. Precisava sim dar um prejuízo, apertar no bolso, porque senão eles só ganham, né? Eles deviam ter mais respeito, eu acho, com a gente. A Vale tem 60 dias para tomar as providências. Em nota, a empresa informou que vai cumprir as adequações determinadas pela Justiça. Quem sempre passa pelo centro de Vila Velha faz um alerta. Cuidado com as calçadas, estão tomadas por buracos. Este homem no chão é um cadeirante que se aventurou a passar em uma calçada esburacada de Vila Velha e caiu. 3 pessoas foram ajudar a voltar para a cadeira. Essa cena aconteceu na última sexta-feira neste ponto, esquina da Henrique Moscoso com a Luciano das Neves, no centro. Mas quem trabalha nesta loja de móveis conta que quase todo dia alguém tropeça ou cai. Principalmente quando é pessoa de idade, né? Que às vezes vem com bengala, porque nessa rua aqui tem 2 lojas de produtos ortopédicos, né? E vira e mexe tem gente caindo. Contou até que teve um rapaz que teve uma cena inusitada. Exatamente. Ele levou um tropeção aqui que ele soltou um palavrão que eu acho que lá da Glória deu para ouvir, porque ele quase caiu de boca no chão. Tanto para um lado da calçada quanto para o outro, os buracos tomam conta. Quem passa por ali precisa desviar. Parece uma tarefa simples à primeira vista, mas se for um idoso ou pessoa que tem dificuldade em andar, tudo fica mais complicado. Peso e a idade faz com que a gente tropece, né? Fica difícil para o senhor passar aqui? Tá difícil, eu passo mais na rua. O senhor já tropeçou alguma vez? É. E este é apenas um ponto de Vila Velha que está com buracos. Os moradores do município dizem que existem mais e piores. A pracinha de Vila Velha é uma vergonha também, né?
Rapaz, tá horrível, não é só aqui não, compadre. Não é só aqui? Vila Velha tá um caos complicado. Tem lugar pior aqui pra cima. Aliás, a Vila Velha em peso. Calçada não tá valendo nada. A prefeitura diz que o proprietário do imóvel é o responsável pela reforma da calçada. O dono deste aqui, inclusive, já foi notificado 2 vezes. Mas ele foi até a prefeitura para questionar sobre as árvores. Essas daqui têm raízes que crescem e danificam a calçada. E aí fica nesse impasse. Não pode arrancar a árvore. Enquanto isso, também não pode construir uma calçada nova. Desta vez, o cadeirante do vídeo se machucou um pouco, nada grave, mas o risco de cair e ter uma lesão mais séria continua. Eles têm que consertar isso. Né? É obrigação do prefeito e do estado. A prefeitura está cheia de técnico, isso aqui não se resolve. O cara que chega aqui olha, não. Mas a árvore tem... Agora lá na floresta amazônica, ninguém faz nada. Mas chão de orelha para a prefeitura, então? Eu acredito que sim, né? Porque quem é que vai tomar essa providência? Não sei. Mas não adianta você levar lá não, continua a mesma coisa. Você vai lá, reclama, no outro dia tá a mesma coisa. Isso fica o ano todo. Uma vergonha mesmo. A prefeitura informou que fiscaliza as calçadas irregulares. Denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria. Quanto à calçada com árvore, técnicos vão ao local verificar a situação. Estratégia criminosa para burlar a lei, mas a Polícia Ambiental está de olho. Hoje, 2.000 caranguejos foram apreendidos. Os caranguejos foram encontrados desse jeito, dentro de sacos, no quintal da casa do pescador de 49 anos. Os crustáceos estavam estocados desde a semana passada. Quase 2.000 caranguejos foram apreendidos. Muitos já estavam mortos. Foi através de uma denúncia anônima que a Polícia Ambiental chegou até o local. No período da andada, há muitas denúncias de pessoas que capturam o crustáceo nesse período e armazenam, aguardando o período da andada passar para começar a comercializar. Durante o período da andada é proibido capturar, transportar, comercializar e consumir caranguejo. A proibição vai até o próximo domingo, dia 31 de janeiro. Mas é preciso ficar atento. Até o final de abril vão acontecer outras 6 andadas. Esse é o período de reprodução do caranguejo. Respeitar isso é fundamental para a preservação do ecossistema. Preservando, amanhã nós vamos ter... Todo mundo gosta de caranguejo, mas se você não respeitar isso amanhã, ninguém vai consumir mais nada, porque o animal vai sumir. O pescador foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Ele disse para a polícia que comprou os caranguejos antes do período de proibição, mas não conseguiu vender por causa do mau tempo. A apreensão dos caranguejos foi feita no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Em outra casa, no mesmo bairro, a Polícia Ambiental encontrou 15 pássaros. 2 espécies estão ameaçadas de extinção. Um perigo que chegou até as praias. Em Vila Velha, caramujos africanos se instalaram na vegetação de Restinga. Eles podem transmitir um verme que causa meningite e fortes dores abdominais. Este é o caramujo africano, um molusco que tem invadido o calçadão das praias em Vila Velha. As pessoas que gostam de caminhar ou pegar sol fizeram vídeos mostrando a quantidade deles. Seja no calçadão ou na areia da praia, eles são desagradáveis. O Paulo trabalha em Itapuã e disse que já viu muitos. Hoje de manhã, inclusive, estava infestado, vim fazer uma caminhada aqui. Estava cheio de caramujo. Conta a história que esse caramujo foi trazido da África para o Brasil a fim de ser usado na culinária, como se fosse um escargot. Mas descobriram que, na verdade, ele era uma praga. Como não tem um predador natural, se multiplicam rápido. Um caramujo chega a colocar 200 ovos. O taxista Egídio disse que eles aparecem aos montes. Hoje, pelo menos, eu catei uma média de uns 30 e joguei no lixo. Conversando com o pessoal aqui na orla da praia, eles disseram que esses moluscos costumam aparecer no final do dia ou então no início da manhã, porque eles preferem um clima mais fresco. Eles costumam ficar onde tem vegetação e umidade. E isso é um perigo, porque quando eles saem e começam a vir aqui até o calçadão, as pessoas podem passar, pisar em cima e aí pegar uma doença. É a doença causada por um verme chamado Angistrongylos. Ele pode causar um tipo de meningite, uma meningite grave, e pode também causar um quadro de uma dor abdominal que simula uma apendicite, tá? E além disso, parece que a concha do caramujo, ele pode albergar focos para Aedes aegypti.
Então, no momento atual, além disso, tem essa outra importância. A forma de pegar a doença é ter contato direto com o molusco. A penetração do verme é pela boca, então a ingestão ou o manuseio levando a mão contaminada, ou às vezes pessoas que dormem em local descoberto, se o caramujo passar na boca dela, então contato direto ou indireto com o caramujo. A Prefeitura de Vila Velha disse que está organizando uma nova ação para a cata e o controle de caramujos na orla da praia. Bandido invade farmácia e rouba produtos de higiene pessoal. Na fuga, colocou tudo num carrinho e saiu pela rua. A porta da farmácia foi arrancada da parede. O trabalho criminoso só não foi descoberto antes porque a porta fica na lateral do estabelecimento. Lá dentro, o ladrão pegou vários produtos de higiene pessoal, como shampoo, condicionador e até este alicate de unha. Pelo menos 6 prateleiras da farmácia ficaram assim, completamente vazias. E o trabalho do invasor não parou por aí. Ele também teve que se virar para carregar a mercadoria roubada. Para carregar todos os produtos furtados, o criminoso colocou tudo em um carrinho de supermercado. Ele veio empurrando o carrinho da Praia de Camburi até aqui no bairro Praia de Santa Helena. Ao chegar aqui, ele foi visto por policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina. Os militares desconfiaram e tentaram abordar o suspeito. Mas o criminoso correu e pulou o muro do Parque Cauê. Ele tentou se esconder nesta quadra e acabou preso. Edilei da Silva, de 37 anos, foi trazido para a Delegacia Regional de Vitória. Ele confessou que invadiu a farmácia por volta das 2h30 da manhã. A farmácia fica na Praia de Camburi, em Vitória. Foi a primeira vez que foi invadida por criminosos em um ano de funcionamento. Os funcionários não foram autorizados a falar sobre o crime. Mais uma vistoria dos bombeiros e algumas irregularidades foram encontradas no Sambão do Povo. Luzes de emergência, extintores, sinalização, nada passou despercebido durante a penúltima vistoria no Sambão. No setor A está tudo certo. Já no B, ainda foram encontradas algumas irregularidades. Tudo por causa dos furtos que aconteceram no fim de semana. Fizemos toda a adequação que o bombeiro solicitou para a gente estar cumprindo até a data de hoje. Mas hoje, resolvida a vistoria, alguns equipamentos foram furtados, o extintor como os esguinchos das mangueiras. Agora a gente vai ter que retirar todas as pontas de mangueiras, que são mais fáceis, para no dia da última vistoria ter colocado de novo no local. Mas agora também tem segurança aqui, né? A partir de hoje já tem segurança. A vistoria durou mais ou menos umas 2 horas. Só com as saídas de emergência, a equipe do Corpo de Bombeiros gastou boa parte desse tempo. Por exemplo, aconteceu uma briga, alguém dispara uma arma de fogo, as pessoas entram em pânico e começam a correr para um determinado local. Esse local que elas têm que correr é a saída. Então ela tem que estar bem sinalizada aqui no caso do Sambão. O alvará para a realização do evento ainda não foi liberado. Para conseguir o documento, a organização do Carnaval Capixaba terá que se adequar. Na arquibancada, por exemplo, ainda tem muita coisa para fazer. A arquibancada, que é um setor mais aberto, eles ainda não colocaram nem iluminação, nem sinalização, nem extintores. E a gente precisa conferir se esse serviço foi executado para garantir a segurança das pessoas. Por isso a gente não pode emitir o alvará agora. A última vistoria vai acontecer na próxima sexta-feira, horas antes do início dos desfiles. E eu vim até a Central de Carnaval para lembrar que todos os foliões que compraram ingressos para as arquibancadas devem trocar os bilhetes por credenciais. A troca só pode ser feita aqui. A Central foi montada no estacionamento do Teatro Carmélia. Fica bem pertinho do Sambão do Povo. A novidade é para deixar a folia mais organizada. As credenciais das mesas e dos camarotes também devem ser retiradas na Central. E é bom fazer isso logo, viu? Hoje, por exemplo, o atendimento foi super rápido. O movimento estava tranquilo. Na última hora, pode ser que a fila esteja bem maior que a sair. Bom, sobre os problemas, a Lieses informou que tudo será resolvido. A troca do bilhete pela credencial deve ser feita no estacionamento do Teatro Carmélia, no centro. Amanhã e quinta, de 9 da manhã às 6 da noite. Sexta e sábado, de 9 da manhã à meia-noite. E a seguir, comerciante é espancado por se recusar a vender bebida. A polícia já identificou os agressores. A gente já volta. A polícia já identificou os responsáveis por agredir comerciante no sul do estado.
Antônio Magalhães, dono de uma churrascaria em Piúma, foi espancado no último domingo, depois de se recusar a reabrir o comércio. 2 mulheres chegaram ao local e insistiram para que ele vendesse bebida. Como Antônio negou, uma delas atirou um copo contra o rosto dele. Em seguida, elas chamaram 2 amigos que agrediram o comerciante com socos e chutes até que ele desmaiasse. A polícia segue com as investigações do caso. Para você, uma boa noite. Até amanhã.